Gente, ó, entrando na campanha salarial, primeiro, qual é a pauta dessa Assembleia? No curso da construção da campanha salarial, essa primeira Assembleia, normalmente é uma Assembleia que a gente faz para discutir a pauta que vai ser construída conjuntamente com o Fórum das Seis. O Fórum das Seis fez uma discussão preliminar em relação à pauta e faz uma discussão que ela é remetida para a Assembleia e depois volta para o conjunto das entidades para que se defina qual é a pauta que vai ser definida pelo Fórum, e essa pauta depois volta para as entidades analisarem. Do eixo da pauta tem a questão do reajuste salarial. Reajuste salarial que o Fórum está propondo parte primeiro de recuperar o DIEESE de 2015 a 2016. Então vai de maio a abril de 2016. Esse valor ainda não fechou, tende a ficar em torno de 11%. Tem uma proposta do Fórum de recuperação de perdas passadas. Então, para isso, o Fórum está propondo incorporar uma discussão de botar mais 3% nessa reivindicação. Na diretoria do STU, isso não apareceu na proposta do Fórum, mas nós incorporamos para ser remetido para o Fórum, que deve ser estabelecido uma reposição da perda específica que nós tivemos no ano passado. O ano passado, o nosso reajuste não repôs sequer a FIP. Foi escalonado e não teve o pagamento do passivo. Então, nós não tivemos a reposição da FIP o ano passado. Então, que era ter uma orientação para que a gente incorporasse esse reajuste. Então, esse é o ponto que a gente vai discutir do ponto de vista do reajuste salarial. Se o STU, a partir da nossa Assembleia, tem acordo com essa proposta ou não, ou se nós temos alguma proposta alternativa para apresentar. Como segundo item da pauta, o Fórum está tratando da isonomia. Isonomia entre USP, Unicamp e Unesp. A questão da isonomia ela foi quebrada e hoje ela está com uma diferença de... Na USP tem um piso, na Unicamp tem um piso que ficou no meio do caminho e na Unesp tem um piso que está abaixo da Unicamp. E que isso, obviamente, fragiliza a organização dos trabalhadores nas três universidades. Então, a lógica é, a partir do Fórum das Seis, estabelecer com o CRUESP, o que já foi feito ano passado, essa discussão da isonomia nas três universidades. Esse é um segundo ponto que deve ser tratado aqui também, se a gente vai firmar isso também como uma prioridade do Fórum das Seis. E a questão do piso salarial, do teto salarial. Piso é isonomia, do teto salarial. Nós já discutimos aqui o ano passado, esse foi um longo debate aqui, em torno de que a Unicamp cumpra a lei. A lei no estado de São Paulo diz que o maior salário tem que ser o salário do governador, que está em torno de R$21 mil. Então, não tem nenhuma posição divergente disso, de que se aponte isso. A Unicamp e os demais órgãos públicos devem cumprir a lei. Essa visão, ela já não está mais nem em debate, porque a decisão do Supremo em relação ao processo da Unicamp, ela foi muito explícita nisso. A Unicamp e o Estado de São Paulo devem cumprir o teto de R$21 mil. Aqui na Unicamp, isso ainda não está sendo feito, porque o argumento deles é que, para se efetivar isso, eles precisam do acórdão e tal, mas eles estão com os salários congelados com base na regra de 2003. Então, não está
cortou e está pagando 21 mil. Está congelado e está pagando a partir da regra de 2013. Então, o que nós defendemos? Congelamento. Não congelamento, quer dizer, o cumprimento da lei. O que está em vigor? Congelamento. Assim que chegar o acordo, eles disseram, aí não tem discussão, nós temos que cumprir. Há um debate nas 3 universidades, e isso fez parte do debate o ano passado, que você cria uma distorção nas carreiras dos federais, estaduais e municipais, quando você estabelece o teto da carreira a partir do governador. E que isso na carreira docente tem um impacto forte porque você cria distorções entre os docentes das universidades federais e docentes das universidades estaduais e você amarra a carreira dos docentes, mas amarra a carreira no serviço público de uma forma geral, porque você cria uma distinção entre o teto das diferentes carreiras. Portanto, a partir disso, essa discussão já foi feita no ano passado, o Fórum está incorporando a luta para que os teto do teto do salário estadual seja 90,25% do ministro do Supremo, que equivale ao salário de um desembargador. Esta é a proposta. Essa proposta já existe um projeto na Assembleia Legislativa nesse sentido. O que está posto é se o Fórum vai incorporar isso ou não, assim como fez o ano passado, com polêmicas em relação à decisão aqui do STU. Então, isso também está balizando a discussão do Fórum das 6. Em linhas gerais, esses são os pontos centrais que nós temos que deliberar. O presidente do CRUESP é o Tadeu. Tadeu vai ser o presidente do CRUESP nesse processo da discussão da database. Essa semana, eles retomaram a discussão dos GTs. Tem um GT da isonomia que está se reunindo hoje em São Paulo com os técnicos do CRUESP com o Fórum das 6. Tem um GT da permanência estudantil que também está se reunindo. E tem um GT do Sistema de Previdência do SPPrev que está se reunindo também, já teve uma reunião e estão marcando uma segunda reunião. Então, o CRUESP está encaminhando essa discussão a partir desses 3 GTs que tratam de 3 pontos: permanência estudantil, SPPrev e isonomia. Bom, no calendário está previsto as assembleias, que a nossa está ocorrendo hoje, além do GT de isonomia, que também está ocorrendo nesse momento, justificar aqui a ausência do Marcílio, que está presente lá. Dia 10 tem reunião do Fórum das 6, para debater já as propostas apresentadas na Assembleia. E depois, dia 22/3, tem uma nova reunião do Fórum das 6 para avaliar o retorno das assembleias e fechar a pauta de reivindicações. E a proposta é que essa pauta seja protocolada no dia 31 de março. Há uma proposta que veio do Sintusp, que foi encaminhada ao Fórum, para que no dia 31 de março a gente faça um dia de paralisação para protocolar essa pauta. Então, a nossa Assembleia aqui teria que avaliar essa discussão também. Esse é um encaminhamento do Sintusp para o Fórum das 6, mas nós temos que discutir o que nós achamos disso para poder estar fazendo esse debate com o Fórum das 6. Em linhas gerais, de calendário da discussão da pauta geral, é isso. O que nós temos feito aqui é algumas reuniões de unidades, e esse calendário é importante intensificar, que tem apresentado algumas preocupações. Por exemplo,
no CPQBA, o pessoal levantou a discussão de que a gente tem que ter um cuidado para não misturar reajuste salarial com isonomia. E no IB, a preocupação é também com a questão salarial, com toda a discussão salarial, mas também com o debate do ajuste administrativo que a universidade vem preparando e o impacto disso sobre o futuro imediato dos funcionários, que a gente deve estar bastante atento em relação a isso. Em relação à nossa pauta específica, nossa discussão interna aqui, que tem a ver também com a discussão com o Tadeu, a proposta é que a gente caminhe para uma assembleia onde a gente possa definir essa pauta de reivindicação e, obviamente, na diretoria já apareceu, tendo como eixo central a discussão da isonomia. Então, nós não estamos aqui fechando essa pauta específica aqui, mas é para debater essa pauta específica nas unidades. Acho que essas são as questões de fundo aqui para a gente poder fazer o debate. Só uma informação, aquela proposta que a gente quer dar uma referência. Faltou isso. Nós estabelecemos uma discussão no final do ano passado e não chegou aos 92,2. Ficou da reitoria, a proposta disso era para o mês de janeiro, início do ano, fazer uma reunião, caso não chegasse a esse valor, para ver outras alternativas. Primeiro, o sindicato formalizou o pedido de reunião durante o mês de janeiro, início de fevereiro, o reitor estava fora e não se manifestou. Como não houve manifestação da reitoria, na última CAD, eu cobrei o reitor disso. O debate que a reitoria coloca é o seguinte: caiu muito a arrecadação, fazer a reunião se pode fazer, mas, como ele havia feito o compromisso, não tem nenhum problema fazer a reunião, mas não tem muito o que discutir na reunião. A resposta da CAD foi essa. Mas ficou de agendar. Nós fizemos uma reunião da diretoria e a nossa avaliação é que, para discutir essa questão que é referente a 2015, então, mas aqui não está tratando de nenhuma proposta de 2016, sem que a reitoria sinalize qual é a proposta que ela vai fazer, e lá para discutir os números, isso não adianta. Então, só tem sentido fazer uma reunião se a reitoria apontar objetivamente para dizer: é possível mudar a referência do nível médio, é possível mudar a referência do nível 2, é possível ter uma negociação que aponte para avançar na isonomia. Caso contrário, discutir a situação orçamentária da universidade não adianta a gente ir lá. Então, nós estamos esperando eles confirmarem a reunião. Se confirmar, nós vamos encaminhar um documento solicitando qual é o caráter, informando qual é o caráter que nós queremos para a reunião, para que ela aconteça. Então, é essa a informação. Pode abrir inscrição? Podemos abrir inscrição ou tem mais alguma? Só reafirma a proposta de índice. Deixa eu escrever ali, para a pessoa mais. Você já vai? Pode começar. Oi. Só um segundinho, cara. Quem marca o tempo aí? 3, porque eu estou usando o celular com um texto aí. Se você quiser, eu toco para me dar 3 minutos. Só um segundinho, gente. Vamos lá. Gente, bom dia. Meu nome é Yuri, né? Funcionário do SICOM, diretor do sindicato, etc. Colocar que é o seguinte: essa linha do fórum de tratar a isonomia como o segundo ponto, e eu gostaria de manifestar um desacordo. Essa é a última campanha salarial que o Tadeu vai estar, né? E
Tadeu prometeu resolver isso em 2015 aqui na Unicamp, não prometeu, é uma pauta de todo mundo, mas o problema tá com quem está atrás. É natural que não seja isso que vai mobilizar os trabalhadores da USP. Nós temos que tratar isso como uma prioridade, porque é uma coisa barata, a Unicamp já provou 1000 vezes que tinha dinheiro para pagar isso aí, não pagou e agora está números de que tem crise e nunca mais vou pagar, né? Eu acho que assim, nós não temos que nos mobilizar pela isonomia menos do que pelo índice. Né? De jeito nenhum, a isonomia é uma coisa que é a primeira, inclusive porque está prometida, era para estar resolvido esse assunto, é barata, afeta mais quem ganha menos, tem tudo a ver. Né? Então acho que nós temos que ter clareza de que a isonomia é uma prioridade de primeira ordem para essa campanha salarial. Né? Na questão do índice, queria ressaltar, aprofundar nesse debate de que é o seguinte, queremos mostrar que aquela coisa de parcelar o reajuste não tem nada a ver. Ano passado nós passamos 6 meses, os primeiros 6 meses nós recebemos só 4%, faltou 3,9% em cima daqueles primeiros 6 meses. Se a gente pegar esses 3,9% e aplicasse eles, quanto que eles significariam da folha atual, ia dar uns 16% da folha atual. Que se a gente pega esse valor e divide igual para todo mundo, isso daria um abono de R$ 2.256 mais ou menos aqui na Unicamp, para repor aquele valor dos 6 meses sem receber o reajuste que teve ano passado. Acho que a gente tem que reivindicar isso. E nessa forma de pegar o montante e dividir igualmente para todo mundo, porque aí não é percentual, né? Aquele cara que ganha 1 milhão lá, acaba ajudando quem ganha o piso aqui a ter uma parcela maior. Então eu acho que isso é pedagógico e é importante para a gente reivindicar isso esse ano. Né? Na questão do teto, tem mais um problema. Que, gente, não faz sentido, isso é uma questão política. Né? Todo mundo quer que cumpra a lei. Né? O Fórum das 6 só funciona por consenso. Tudo isso é coisa pacífica entre nós. Né? Quando uma entidade tem desacordo com uma certa linha, ela não entra como consenso da campanha unificada. E nós temos desacordo com o Fórum das 6, põe um monte de gente na rua para reivindicar junto ao PROESP que aumente a lei do teto. Nós não estamos falando que nós queremos ver o professor morrer de fome. Eu sei que a vida está difícil para quem está ganhando teto docente. Mas assim, nós não podemos assumir que a universidade está falando que não tem dinheiro para dar no piso e reivindica o aumento do teto. Né? Isso enfraquece a nossa argumentação. Então eu acho que, na verdade, nós não temos que aceitar que seja reivindicação unificada o aumento do teto e temos que bater forte na contradição que existe em você falar que não tem dinheiro nem para pagar salário e querer aumentar a lei do teto e manter os super salários como eles fazem. Sobre o dia 31, gente, desculpa, sobre o dia 31, mais uma vez, toda vez é assim, gente. O ato está sendo chamado, a gente sabe por quê, né? Paralisação a protocolar a campanha salarial, a gente sabe por quê, né? E nós não devemos imaginar que o papel de quem luta hoje é e agora se manifestar loucamente em defesa daquele que passou os últimos 12 anos arrancando os nossos direitos, não foi protegendo. Né? Posso me reinscrever para entrar nesse debate aí, mas o Kiko já fez umas 2 inscrições aí, a gente devia democratizar essa abertura. Obrigado. Não, ele falou 40 minutos antes de começar, eu tive que recolocar o jeito como ele colocou a questão do teto. Então, tudo bem, gente. Eu volto, desculpa. Eu volto. Foi mal. É aqui, né? Segue aqui, né? Vamos lá. Segue o próximo aí, Rose. Eu posso falar daqui, gente? Pode. Então, eu acho assim, essa visão que a gente tem de isonomia atrelado a reajuste salarial não é a primeira vez que a gente debate isso aqui. A gente debateu isso durante toda a greve de 2014, pauta unificada, pauta específica, e a gente só levou na cabeça com isso. Essa questão da isonomia é uma questão que a gente tem que arrancar sim do Tadeu. É o último ano dele como reitor na nossa campanha salarial. Então, mais do que na hora, está mais do que na hora da gente cobrar isso dele. É uma promessa de campanha, é uma pauta dos trabalhadores de longa data. E ele vai sair da reitoria e a gente vai deixar isso mal resolvido mais uma vez. Uma outra questão que eu queria levantar também é a questão de que existe um boato dizendo que tem 102% do orçamento da Unicamp comprometido com a Folha. Novamente, eles vêm com essa história, exatamente na época da nossa campanha salarial, e só cai quem é trouxa.
A gente está sabendo que ainda tem, depois de compra de fazenda argentina, depois de todos os gastos que eles tiveram aí, nós ainda temos em reserva mais de 1 bi. Então não tem motivo nenhum para a gente não ter isonomia, não tem motivo nenhum para os reitores não darem, principalmente na Unicamp, não dar o índice solicitado pelo fórum. Então eu acho que a gente precisa ficar muito atento com esse discurso, que é um discurso para boi dormir, de que a folha de pagamento compromete 102% do orçamento da Unicamp. Isso é uma mentira. E o outro ponto é a questão do Vale Alimentação. Nós estamos com o Vale Alimentação estagnado e todo mundo aqui sabe que o Vale Alimentação não dá mais para fazer nada. Então nós temos que incluir o Vale Alimentação na pauta, não atrelado à campanha salarial. Nós temos que exigir o aumento, o reajuste desse Vale Alimentação, sim. Vamos parar com esse discurso. E outra coisa, gente, colegas nossos reproduzindo esse discurso da reitoria, não podemos admitir nossos colegas de trabalho reproduzindo que esse ano não vai poder ter aumento porque a folha está comprometida. Vamos acabar com esse assunto no local de trabalho. Vamos esclarecer os companheiros, principalmente os companheiros novos que estão chegando no Unicamp, que isso é uma mentira, tá? Para finalizar, as obras na Unicamp não pararam. O Tadeu continua com as obras eleitoreiras, porque ele tem pouco menos de 1 ano para terminar o mandato dele, e ele vai inaugurar essas obras aí no campo na véspera da eleição do sucessor dele. Então vamos ficar atentos e cobrar o que é nosso. Gente, o próximo é o Zago. Na fala do Zago, encerra as inscrições. Durante a fala do Zago. Boa tarde, companheiros. Eu acho que quando a gente começa, pelo menos eu aprendi isso nos meus 30 anos de militância aqui na Unicamp, a gente começa uma campanha salarial, a gente faz uma análise de conjuntura. Temos que fazer uma análise de conjuntura. O país está pegando fogo, o ataque à classe trabalhadora é brutal, do governo federal, dos governos estaduais, o ataque das reitorias em todos os setores, educação, saúde, né? Saúde está um caos, a crise econômica muito grande, 1,5 milhão de postos de trabalho registrados foram perdidos no ano passado, e no janeiro desse ano mais 100 mil, o desemprego na juventude está brutal, chega a quase 20%. E nós vamos enfrentar uma campanha muito dura. É a ilusão dos companheiros achando que só lutando contra o reitor nós vamos conseguir o que a gente quer aqui na Unicamp. Para conseguir o mínimo aqui na Unicamp, a gente tem que generalizar nossa luta. Tem um exemplo dos trabalhadores do Rio de Janeiro, principalmente do funcionalismo do Rio de Janeiro, que vão fazer uma greve geral, desde a Universidade Estadual, o setor da saúde e assim por diante. Os companheiros das universidades federais também estão fazendo greve, propondo greve agora, fizeram uma greve grande no ano passado. Né? Então, os companheiros do Serviço Público Municipal estão pedindo 23% de reajuste. Nós temos que pensar, ao contrário do que a gente fez nos anos passados, de unificar essa nossa luta com os outros trabalhadores e também com o restante do funcionalismo público estadual, municipal e federal. Essa conjuntura, companheiros, não é uma conjuntura que a gente tem que defender a democracia. A democracia não está em risco. Não existe risco de golpe. O exército está nos quartéis. O ministro da Defesa, ou seja, o comandante do exército, é o Alto Rebelo. Ele não vai chamar as tropas para ir para as ruas. Vai, eu acho que não. Então não tem golpe não. Né? E com o ataque que o governo está fazendo em cima dos trabalhadores, não dá para descer contra o ajuste fiscal e defender o governo Dilma ao mesmo tempo. Não dá. Então nós temos que tomar uma decisão. Nós estamos aqui chamando, junto com várias entidades, um ato no dia 1º contra a Dilma, contra o ajuste da Dilma e contra o PSDB, contra o Aécio, que também são responsáveis por muitas das coisas pelas quais nós estamos passando. Então eu acho que a gente tem que ser mais amplo, fazer a entrega no dia 31, que é um dia que está marcado uma manifestação em São Paulo, eu não acho correto, certo?
Então a gente tem que propor a mudança dessa data, ou fazer antes, ou fazer depois. 1º de abril é uma boa data. Eu queria escrever. Heraldo. Posso falar aqui, pessoal? Se importa? Na verdade, eu queria questionar se tem uma posição sobre a segunda matrícula do Tadeu. Porque se afinal tem 102% da folha já comprometida, por que dispensa R$100.000 por mês para pagar 7 funcionários que já têm um primeiro salário acima do teto? Qual é o processamento disso? Porque assim, tá difícil, a gente não consegue a isonomia que ele prometeu, a mudança de regime já viu que foi para a água, a mudança de carreira não concluiu ainda, a mudança de avaliação não concluiu ainda, então o Tadeu está só enrolando as promessas dele, enquanto a gente vê ele ganhando R$50.000 por mês, isso de uma maneira muito questionável. Então, eu queria saber se tem algum posicionamento, sabe? Ministério Público, TCE, se houver algum questionamento a respeito disso. Porque senão a gente vai pagar 7 funcionários a folha de pagamento e o resto a gente vai o quê? Tipo, ao dedo? Ver de luz? Não dá, né, gente? É só isso. Obrigado, pessoal. Vou usar meu pontapé no lado de conjuntura, eu vou deixar para o final e já no foco central aqui da campanha salarial. Primeiro assim, acho que o sindicato tem que encaminhar um ofício para o reitor solicitando a reunião para discutir a isonomia salarial. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não quer misturar a isonomia salarial com a campanha salarial, nós temos que fazer esse debate agora e começar a mobilizar as pessoas agora. Porque mês que vem, é abril, maio, vai misturar a isonomia com a campanha salarial. E não tem melhor forma de mobilizar a categoria para a campanha salarial debatendo uma coisa que foi discutida no ano passado, no último ano de gestão do reitor, inclusive. Nós tiramos isso no Congresso. Nós íamos construir um calendário de mobilização a partir do mês de fevereiro, março. Quer mobilizar a melhor forma é discutir a isonomia salarial. Não estou discutindo o acordo da greve passada. Não deu o percentual, não deu o número. Mas o Tadeu tem que sentar e dizer o seguinte: ah, não deu, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada? Está tudo certo. Não deu o número, né? Porque a gente estava discutindo uma referência no ano passado. Nós queremos discutir a complementação da isonomia salarial. Eu acho que tem que mandar um ofício e solicitar uma reunião emergencial e chamar um ato na porta da reitoria e começar a mobilizar as pessoas. Nós precisamos tirar as pessoas da inércia para discutir, inclusive, essa questão do orçamento da universidade. Porque esse debate, os docentes estão unificados. Por que estão unificados? Porque não quer dar reajuste salarial para os técnicos administrativos, mas quer resolver o problema deles do super salário. É esse o debate. Esse dinheiro que o reitor está guardando do teto salarial, para onde vai? Para onde vocês acham que vão? O bolso do docente. O bolso do docente. É esse debate que nós precisamos fazer com a categoria. E, portanto, precisamos começar a mobilizar. Reunião de unidade começou, perfeito, papel do sindicato, mas precisamos começar a fazer mobilização para fora das salas das unidades. Então, essa é uma questão. Segunda questão, o enunciado do fórum tem pleno acordo. Nós vamos discutir o que é isso em números. Qual é esse percentual que nós estamos discutindo? 14%? 16%? Porque, né, pelo número que está ali, vai dar mais que 12%, com certeza. Então, precisamos discutir o que é isso em número, para começar a colocar na cabeça da categoria o quanto que ela está perdendo já esse ano. E aí entra no debate da conjuntura, que aí eu tenho um acordo com o Zaba. Nós precisamos mobilizar a categoria. Eu estava no ato do Rio de Janeiro, o dia que eles pararam a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os companheiros unificaram com todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Porque o governador do Estado cortou salário. A exemplo do Rio Grande do Sul. A exemplo do que aconteceu em Goiás. A exemplo do que aconteceu em todos os estados do país e vai acontecer em São Paulo. Porque a política dos governos nacional e estadual é cortar salário do serviço público. É desmontar o serviço público. Então nós vamos debater, para além do nosso salário, nós vamos debater a defesa da universidade, a defesa do serviço público. E esse é o papel do fórum. O fórum tem que ampliar o debate para além das universidades e discutir com os companheiros de todo o setor público do Estado de São Paulo. Vive. Queria manifestar a minha concordância com quem está dizendo que a pauta principal é isonomia, que tem que começar já, mas para além disso eu queria absolutamente discordar da pauta que o Fórum da CEI está apresentando para a gente. Porque não dá para a gente continuar fingindo
que vamos continuar tendo acordos de cavalheiros dentro do fórum e todo mundo pensa igual, e aí a gente botar na nossa pauta de reivindicação a mudança do teto, quando a isonomia ainda não chegou. Então, assim, não tem mais jeito, na minha opinião, a gente já está muito fragilizado nas nossas lutas com relação ao Fórum das 6 há algum tempo, já tenho expressado isso em alguns momentos, pelo menos há 3 greves que a gente faz, mas agora chega. Sim, na pauta de reivindicação do Fórum, que a gente vai entregar para o CRUESP, não pode ter mudança do teto, enquanto não vier a isonomia. Porque não dá para a gente dizer que a gente está sendo oprimido e ao lado do opressor. Absolutamente. Quer dizer, enquanto resolve as coisas dos docentes, a gente continua ajudando e mobilizando e fazendo greve e vai resolver para eles e para nós não. Então, isso é bairrismo, isso é sectarismo? Pode ter a leitura que tiver. Para mim, isso é respeito com a categoria que está numa situação que está demorando há muito para resolver. Essa questão do teto vai ser resolvida de outra maneira. Foi resolvido em vários outros estados. São Paulo é um dos poucos que ainda está com essa questão do teto, com o referencial do governador. Isso vai se resolver por outras esferas, mas não via nossa greve. Então eu quero discordar, quero que a Assembleia vote a respeito disso e quero que volte para o Fórum das 6 essa pauta com prioridade para a isonomia e excluindo a questão do teto. Tem um minuto, viu? Se a Vivian me pergunta isso que ela está fazendo, também a gente não pode esquecer de que não basta apenas a isonomia nos pisos das carreiras. Tem que haver o desencavalamento também, porque até agora você está falando da isonomia e ninguém está falando do desencavalamento. Não podemos esquecer disso. Sandra, eu tenho acordo com o que todo mundo falou aí. A única coisa que assim, me preocupa é que assim, precisamos radicalizar, precisamos pôr a mão na massa, mas pôr a mão na massa. Porque a gente concordar com esses 90% aí de reajuste de teto aí, é dar tiro no nosso próprio pé. Já começa por aí. Acho que a isonomia, a gente já tinha que estar brigando, a gente tinha que ter parado. Eu acho que a gente já tinha que ter ficado sentado lá na porta da reitoria até que ele resolvesse. Porque para mim o reitor é um babaca. Ele pôs tudo no papel, fez tudo bonitinho, e agora manda os funcionários lá que ele graduou na reitoria dizer lá que a folha não comporta. Tem uma pouca vergonha quando aquele boletim do Apesar sai dizendo que a folha está comprometida, o reajuste vai ficar prejudicado. É um absurdo, gente. É funcionário que ontem estava na greve com nós, brigando, e aí o reitor calou a boca dele com um carguinho, e aí ele está massacrando a gente, sabe? É a nossa categoria. Então, a gente vai ter que ter união agora, e aí brigar mesmo. Não acho que dá para desatrelar a isonomia com a campanha salarial, porque vai encavalar tudo, mas nós não podemos parar agora. Podemos parar agora. Porque a gente já tem porrada do governo federal, porrada do governo do estado, porrada da reitoria e agora de colega. Está complicado isso. Está difícil. Então, eu acho que está na hora da união, porque também só vir aqui com um papelzinho e falar bonitinho não resolve. Vamos lá fazer acontecer de fato. Chico. Então, pessoal, também concordo com os atos, que é o seguinte, a gente tem que discutir primeiro, né, o cenário nacional que está acontecendo. Eu acho que o pessoal que perdeu a eleição não se conformaram até agora e não querem esperar 2018. Isso daí está gerando uma imensa crise política no país. Com ela, né, vem, é claro, uma recessão, né, a economia está péssima. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, né, os dirigentes das universidades têm um argumento sólido. Tem queda de receita, né? Então cai a arrecadação, tudo quanto é imposto, né? Então daí, ó, comprometimento, o salário está muito alto, a gente não pode dar salário.
Então, eu acho que a gente tem que anexar aqui a nossa campanha salarial e levar para o Fórum da CES a seguinte proposta. Há muito tempo que venho falando isso daí. Como já aconteceu no passado, desde que começou a autonomia e tal, teve um movimento grande, né? Foi o SOS Universidades. Primeiro era 8,4, alguma coisa assim, da arrecadação do CMS, que era repassada às universidades. Com esse movimento, o que aconteceu? Aumentou o percentual. Então a gente tem que chegar no FUERJ e falar, gente, a crise não fomos nós que instauramos, não fomos nós não vamos pagar o ônus disso. E há muito tempo os reitores não vêm, né, fazendo gestões junto ao governo do Estado, Assembleia Legislativa, para aumentar esse percentual. Tá? Então, a gente tem que ter consciência do seguinte, tá? Enquanto não aumentar esse repasse da arrecadação do CMS, não vai resolver o nosso problema. A gente vai ficar todo ano batendo na mesma tecla. Eu acho que é fundamental nesse momento, concordo com tudo que está colocado aqui, exceto eu concordo aqui com a Vívia, tem que tirar isso aqui, mas a gente tem que acrescentar o seguinte, tem que fazer ressurgir o movimento SOS Universitário nesse momento, aquecendo já a campanha salarial. Não vamos esperar para maio, tá? Tem que começar a mobilização das universidades, tem que ganhar o apoio, que vai ser difícil da Assembleia Legislativa, porque está a base lá no bloco, né, 90% do bloco, mas tem que começar a mandar e-mail para esses caras, tudo quanto é forma de pressão neles. Tá? Esse eu acho que é um ponto fundamental. Então, a minha proposta é que se acrescente, né, no bojo disso, tá? E leve do Fórum da CES, tá? Reativar o SOS Universitário. Agora aqui, para a gente aqui, eu também concordo com o Toninho, eu acho que a gente está muito parado, tá? Tem que chegar para o italiano, nós não queremos saber, a gente quer conversar, tá? E quer que pelo menos alguma coisa tem que sair a nível de isonomia. O cara nem sequer ele falou no final do ano, olha, não tem dinheiro, faltou 1,6 bilhões, aí, não tem dinheiro para dar para todo mundo uma referência. Mas a gente tem a possibilidade de conversar depois, quem sabe, tá? Tem uma referência no piso, não vai ter agora nada. Ele vai empurrar para a barriga e não vai fazer nada, se não tiver pressão. Então, eu acho que aqui dentro da universidade, a gente, como tem que colocar agora, está acabando o tempo. Né? Palavra de ordem, como sempre foi, né? A luta da classe trabalhadora, mobilização. Tá? A gente tem que fazer esse aquecimento, tá? Não esperar para maio, tá? E tentar agendar aí, tirar um dia aí, pensar, sei lá, e botar a gente lá em cima, pressionar aqui localmente para resolver. Tá? E dentro disso aí, acrescentar as suas universidades. Taigo. Bom, gente, vamos lá. Pegar um pouco também aqui no tempo aqui sobre a questão da conjuntura, porque eu acho que é importante a gente conseguir pensar na questão da nossa campanha, né? A construção aí das nossas lutas baseado naquilo que está acontecendo no país, aquilo que está acontecendo aqui no Estado também. Né? Eu acho que, gente, aqui nós temos um cenário de crise econômica que está colocado no país. É um cenário de uma crise econômica que está sendo produzida a partir de uma política consciente do governo Dilma, certo? Do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo do PMDB, do governo do PCdoB. São esses que estão jogando, dia após dia, todo o peso da crise econômica nas costas dos trabalhadores, certo? Não é à toa que a gente está tendo uma inflação galopante, que a gente está tendo um índice de desemprego altíssimo, que a gente está tendo redução do crescimento do PIB, que a gente está tendo a entrega do pré-sal, certo, para as multinacionais, que a gente está tendo a lei antiterrorismo, que está querendo enquadrar todo o ativismo que está em luta como terrorista no país, por conta de pressão do imperialismo por causa da Copa do Mundo, certo? E assim, companheiros e companheiras, precisamos trabalhar a nossa mobilização dia a dia na base da nossa categoria, fazendo muita reunião de unidade, mas levando essa discussão para os trabalhadores. Se a gente quer isonomia, se a gente quer o reajuste salarial, se a gente quer acabar com essa reforma da Previdência que vai fazer a gente trabalhar até morrer, reforma da Previdência do seu governo, nós temos que estar mobilizados, nós temos que estar com a base pronta para lutar. E nesse sentido, está unificando as lutas com as outras categorias também. Por isso, queria propor aqui que a gente não caísse na mentira de levar para o CRUESP a pauta de reivindicação das universidades estaduais paulistas no dia 31 de março.
Porque esse dia é o dia que os partidos e as organizações como a CUT e a CTB, que estão defendendo o governo da Dilma, o governo que expolia a classe trabalhadora, que segue a mesma política do Alckmin e a mesma política do FHC, estão querendo chamar o movimento para ir para dentro dessa manifestação de 31 para defender a Dilma. E nós não podemos deixar isso barato, não. Eu acho que aqui nós temos que ser da nossa Assembleia dizendo que sim, a gente quer construir a luta, a gente quer construir os trâmites, queremos protocolar lá no CRUESP, sim, a nossa pauta de reivindicação. Mas nós não vamos fazer isso dia 31, não. Porque a gente não é palhaço. A gente não vai cair no golpe dos setores que apoiam o governo. Nós queremos construir a nossa campanha junto com os setores que estão em luta e de forma independente dos governos. E contra os governos também, sim, porque são eles que estão atacando a gente. Por isso, queria propor aqui em votação que a gente colocasse o dia 1º de abril como dia para a gente ir lá no CRUESP protocolar a nossa carta de reivindicação junto ao CRUESP, no Fórum das 6, porque nesse dia está sendo chamado pelo Espaço Unidade de Ação, que é um espaço que está sendo construído pela CSP com lutas de diversos subsetores, para concluir, militantes do PSOL, militantes independentes de vários movimentos sociais, um dia de luta em todos os estados contra o governo Dilma, contra a direita, em defesa de uma greve geral contra o ajuste fiscal. É isso. Próximo sou eu. Talvez nós não tenhamos tido nos últimos anos uma campanha salarial onde nós vamos ter um conjunto de polêmicas políticas muito grande. E acho que é muito importante que a gente faça isso, porque isso vai nos conduzindo para saber o que nós queremos efetivamente para os trabalhadores e para a nossa luta. Eu peço aqui que os companheiros que fazem um diagnóstico e que não conseguem interpretar, que tem uma articulação midiática, que tem uma articulação do imperialismo, que tem uma articulação do sistema financeiro para estabelecer um golpe institucional, para tirar do poder um governo legitimamente eleito, está errando e está errando muito. Está cometendo um erro que talvez seja estratégico. Mas ele não vai ser estratégico porque esses companheiros vão para uma linha que vai se guetizando. E o pior é que vão tentar levar os trabalhadores da Unicamp para isso também. Considero isso um erro grave. Nós podemos fazer todas as críticas que tivemos que fazer ao governo Dilma, colocar todas as responsabilidades que nós temos que colocar no governo Dilma, mas nós não podemos ser irresponsáveis e de não entender esse diagnóstico de que está acontecendo no Brasil e dividir os trabalhadores nesse momento que a gente tem que unificar os trabalhadores para lutar. Porque com essa política não faz muita diferença os companheiros se somarem ao ato que vai ter no dia 13 aí. Vai aparecer na Globo, vai ser uma festa. Então, eu acho que a gente vai ter que debater isso em profundidade. Isso vai estar permeado com a nossa campanha salarial. Eu vou para o ato do dia 31 e vou defender que a gente entregue a pauta aqui de acordo com a proposta do Sintusp. Se tiver dia 1º, eu venho aqui para a entrega da pauta. Mas nós vamos convocar os trabalhadores para ir no ato dia 18, dia 31, porque consideramos que essa é a batalha estratégica. Na campanha salarial, eu queria destoar aqui dos companheiros, eu acho que a pauta está correta. Nós vamos ter uma divergência que nós não vamos vencer aqui, que é o que é prioridade, o que é eixo. Talvez o nosso eixo seja focar no Tadeu aqui, porque ele tem um compromisso, esse é o último ano de mandato dele, em relação à isonomia. Mas isso não está dado aqui, não dá para a gente definir essa tática aqui. Eu acho que a tática aqui é fechar a pauta do Fórum das 6, encaminhar, e nós discutimos aqui qual é a melhor estrutura para a gente mobilizar os trabalhadores da Unicamp. Eu só quero dizer que eu sou a favor que o Fórum encaminhe a defesa do teto salarial. Isso é estratégico para a gente fazer uma campanha salarial com essa visão de unificação com os docentes, e é estratégico também para a gente pensar carreira no serviço público. Nós não podemos fazer essa discussão a partir do nosso fígado.
Essa é uma discussão que ela tem um caráter estratégico também, a partir do que a gente quer de serviço público. Então, eu defendo que o fórum trate disso e que incorpore isso e que converse com os docentes que estão acima do teto, que só aqui na Unicamp são mais de 1000. Moraes. Baixinho ficou aqui, mas que eu tô no buraco. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu acho que vamos nos ver de novo aí mais um longo período. Feliz de ver que tem caras novas, outras que estão sempre do lado da gente. E mesmo que a gente não concorde politicamente com a maioria ou com a minoria, não importa, mas eu vejo sempre as pessoas aqui, isso é legal. Posso concordar com um com o outro, mas estamos todos aí juntos. Eu acho que essa é a grande pegada. O que eu vou falar? Vou falar rapidamente umas coisinhas que eu escutei o pessoal falando, acho interessante, para depois fazer uma defesa de uma ideia para a gente levar no Fórum das 6. A princípio, o Chico comentou o negócio de aumentar o repasse, eu também sempre pensei isso. A universidade vem crescendo tanto e o repasse é o mesmo, a gente fica sempre dependendo da arrecadação. Mas do jeito que está, se passar para 20% o repasse, vai ter 4 matrículas dos caras. Ele não vem pra gente, não adianta, a gente tem que primeiro corrigir o que está errado. O que está errado é a segunda matrícula, é um super salário. Cara, e esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Outra coisa, último ano do Tadeu, temos que bolar alguma forma. Tem como tirar agora do ganho. Ele vai querer eleger o sucessor, é a chance da gente ter uma ideia e conseguir tirar alguma coisa daí. Mas outra coisa, já que estão rumando para campanha salarial e tudo indica que vai ser uma briga de foice, como sempre, primeira coisa, o sindicato tem que se unir entre eles, lá, brigue, faça o que quiser, mas tem que ter mais união, pelo menos para mostrar para a base. Porque quando a gente chega e faz o nosso papel, nós não somos sindicato. Se eu tivesse a coragem que vocês do sindicato têm, porque tem que ter coragem mesmo, eu tiro o chapéu para vocês. Eu sairia candidato, tentaria coisa, mas a minha parte é tentar conversar com os companheiros lá no dia a dia que a gente encontra. É difícil, porque todo mundo fala a mesma coisa. Ah, mas eu vou entrar numa briga com a reitoria, sendo que os caras nem se entendem. Pô, tá certo. Eu sei que isso é difícil, seres humanos é complicado e tudo mais, mas infelizmente esse é um ponto que tem que ser tem que acertar e tem que corrigir de alguma forma. Bom, porém, pois bem, acabando isso aí, eu quero fazer uma proposta. Que o sindicato, o STU, chegue no Fórum das 6 e não só, Vivian, como sempre você manda muito bem, as ideias formidáveis, coloca muito bem. Para mim, isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. É chamar para mim, no meu ponto de vista, me chamar de palhaço, me chamar de otário, de bobo. Porque eu estou defendendo a tese de um cara ganhar teto que ele não me paga o piso. É uma vergonha. E eu vou mais longe, não é só retirar da nossa pauta, não. O STU, que ainda bem é o único do Fórum das 6 que é contra, tem que chegar lá e exigir do Sintusp e Sintunesp a retirada do apoio. Exigir. Aí não vai, o problema é deles. Porque o outro, cada um com seus problemas. O nosso problema é retire, porque isso é uma afronta. Isso é um desmando, isso é um descaso com a gente, ofende, está me ofendendo isso aí. Eu não vou ir numa paralisação aonde o pessoal... Desculpa, acho que eu nunca bati. Eu não vou numa manifestação onde uma das minhas brigas que eu vou lá estar tomando sol e chuva é dar teto para cara que já tem 2 matrículas, por favor. Adriana. Não, Yuri. A Yuri. Gente, vamos lá. Acho que o Chico falou de acesso à universidade. Estou entendendo que a ideia é aumentar o repasse. Você acha que a ponderação de Moraes está correta mesmo? Só dizer o seguinte, o movimento de educação exige há muito tempo aumento de verba para a educação nesse país. E isso é miguelado de tudo quanto é maneira. Eu acho que a gente continua exigindo isso. Inclusive, a denúncia daquele montante de dinheiro especulativo que tem na reserva da Unicamp, que não dá para gastar com isonomia, que não dá para gastar com nada, faz parte disso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, que nós queremos que aumente a verba da educação pública e etc. Só assim, não é esse o primeiro eixo, porque isso vai dificultar um pouco o Estadão na hora de falar o que a gente quer, eles vão falar que a gente quer aumentar, né? Então tem que ter cuidado um pouco com isso, né? A discussão do teto
eu acho que já foi contemplado, não colocar agora, falar um pouco de conjuntura, gente. Olha só, conjuntura a gente discute toda vez, a gente precisa disso para saber como nós andamos. E assim, não é agora que nós entendemos que isso está acontecendo, nós sabemos a posição que acontece. O boletim do STU reflete uma certa visão de conjuntura. Né? O que o boletim do STU acha do Tadeu? Ele acha que o Tadeu é um aproveitador que está sacaneando a universidade pública Amando Alckmin? Não acha. Ele acha que o Tadeu tem feito diversas vitórias históricas. Né? Então isso pesa na hora da gente chegar aqui e falar, vamos mobilizar todo mundo. Pesa, gente. As pessoas acham que o problema não é a gente não se entender porque a gente não gosta um do outro. Esse não é o problema. O problema é a gente não saber onde que nós queremos levar a mobilização da Unicamp. Quem que nós queremos enfrentar. Né? Isso o trabalhador, quando sabe, não adianta passar a maquiagem em cima. Né? Então, assim, mais uma vez, gente, no caso da conjuntura nacional, a mesma coisa. Se vocês abrirem o Estadão lá e procurar assim, ato 31 de março, o que vai aparecer? Dilma convoca ato para defender o governo no dia 31, é isso. Né? E tem gente falando que esse golpe da direita, porque assim, que ele poderia apontar como erro dos companheiros é que eles não conseguem olhar para o Lula, principalmente para o Lula, e ver no Lula um instrumento da direita. Não é daquela, né, uma direita, mas sim, não, é a direita. É o grande capital imperialista internacional. É o Lula. Né? Então, assim, esse é o grande erro. E aí achar que associar esse avanço conservador com a questão do golpe, né? Aí esse negócio de fazer ato no dia 31, no dia 1º, assim, eu não gosto, pra falar a verdade, né? Mas eu acho que nós não podemos sair no dia que as centrais chamaram a gente para defender o governo. Sou contra, acho que isso tem que ser votado. Nós não devemos ir no dia 31. Né? Não, é isso. Eu acho que nós temos que... uma coisa que eu queria falar é a seguinte. Sobre o índice, para finalizar. Esse 3% de perda passada aqui, ó, na gestão Tadeu, que começou em 2013, se comparar com o índice do DIEESE, nós já perdemos 4,39% só desde que o Tadeu é reitor. Né? Nós estamos falando de 3% de perda passada. Né? Eu queria colocar que essa parcela aqui, ó, não sei onde está escrito, aquela aqui diferente de 2015, que ela seja feita na forma de abono não linear, né? Abono dividido para todo mundo, uma parcela fixa, né, que vai dar 14,16% de parcela fixa. Acho que sugerir para o fórum essa formulação para essa pauta. Né? E acho que é isso. Bom, os índices de inflação a gente poderia aprofundar melhor para entender como, apesar de tudo, nós continuamos perdendo um monte. É só olhar o gráficozinho que o Sintusp fez lá esses dias para comparar o aumento do nosso salário com os índices de inflação. Nós estamos perdendo. Essa pauta aqui, ainda não, na verdade, não perde nem a inflação. Né? Nós temos que brigar. Obrigado. Nós pedimos uma partinha só. Não, porque é o direito de esclarecimento, dentro do que ele falou. Estão confundindo a coisa. Reivindicar que aumente o percentual de repasse, todo ano a gente está reivindicando. O que eu estou propondo é que se reative um movimento amplo, tá, dos 3 segmentos da universidade, envolvendo o reitor e a sociedade civil, para falar, olha, universidade não dá mais para tocar. Não é simplesmente ir lá e falar, não, nós queremos que aumente. Ficar todo mundo quietinho. É só isso. Adriana. Tá, vamos lá. Eu acho que antes da gente fazer qualquer discussão sobre a nossa realidade concreta, que como a gente avançar na luta, acho que o debate de conjuntura ele é importante para a gente compreender. Como o próprio Zago, né, e o Taigo já colocaram aqui, esse ano vai ser um ano muito difícil. Vai ser o ano da porrada, o ano que saiu a lei antiterrorismo, vai ser um ano que está sendo aumentada aí a idade da aposentadoria das mulheres até a morte, o tempo de contribuição dos trabalhadores até a morte. Então todos os nossos direitos estão sendo retirados e a gente não pode ignorar isso que está colocado. E daí quando o Kiko coloca, né, que a gente tem que fazer uma movimentação contra o golpe, que é o golpe articulado, né, pelos setores imperialistas, pelos banqueiros, é verdade, esse golpe ele foi um golpe colocado pelo governo PT, a classe trabalhadora. Todos os trabalhadores que acreditaram, que tiveram esperança nesse governo, se sentem golpeados. Essa é a sensação que nós trabalhadores temos. Muitos trabalhadores aqui, eu sei que choraram em 2002, quando viram o Lula se eleger. E depois começaram a chorar de novo em 2003, quando veio a reforma da Previdência.
né, quando veio todos os ataques sequenciais à classe trabalhadora. Então o golpe que nós temos aqui é um golpe traidor de um partido que traiu e rompeu com a classe trabalhadora. Então isso é preciso ficar muito claro. E que de fato segue aliado com o imperialismo. Isso está muito claro, porque a gente vê que todos até agora que tiveram aumentos, né, nas suas receitas são só os banqueiros, são só o grande empresariado. É o caso da MAB aqui, que teve isenções de IPI, que teve lucros e lucros recordes e que agora vai pegar milhões de reais e fugir do país e deixar os trabalhadores a ver navio. E o governo ignora essa situação. É o caso, por exemplo, dos bancos que estão tendo lucros acima de 10%, 2%, acima da inflação, enquanto todos os governos estão dando abaixo da inflação. O governo Dilma, por exemplo, para o funcionalismo federal, fez uma promessa de 5,5% de reajuste em agosto de 2016, para repor as inflações passadas de 4 anos atrás. Então, desde quando 5,5% repõe 4 inflações? Então é preciso sim a gente afirmar aqui que nós não podemos sair em defesa desse governo. Então acho que isso a gente tem que votar sim. Contra a mobilização do dia 13, contra a mobilização do dia 31. Nós somos contra o governo do PSDB que nos ataca aqui e contra o governo do PT que nos ataca com uma série de atividades aí via essa Agenda Brasil, ajuste fiscal e tudo mais. E agora aqui para a Unicamp, qual é a nossa perspectiva? Nosso apelo é a unidade da classe trabalhadora. Se a gente ficar aqui dentro, brigando em 4 paredes, a gente não vai conseguir atacar o Tadeu. Porque o Tadeu também está colado com esses governos. O Tadeu foi aquele, né, que vendeu a Fazenda Argentina, que estava junto, né, na remessa da Fazenda Argentina, que financiou a campanha de Jonas. Lembra que o dinheiro, os donos da Fazenda Argentina financiaram a campanha de Jonas Donizete? Então é isso que está colocado para a gente. Todos eles estão juntos. E a gente só vai conseguir uma grande mobilização, né, e atingir a nossa campanha salarial quando a gente sair para fora dos muros da universidade e unificar. A exemplo de como está sendo feito no Rio de Janeiro agora, que a mobilização é estadual. São as universidades, são os setores da educação, da saúde, contra o Eduardo Paes. Oswaldo. Pezão. Não. Boa tarde, companheiros e companheiras. Realmente eu acredito que a gente deva retirar também da pauta nossa a questão do teto, porque isso não é uma luta nossa. E nós estamos aí com a mudança de regime prejudicando perto de quase 2 mil trabalhadores da Unicamp. Nós não temos apoio do antes. Nós não temos apoio mesmo do Unicamp para isso. Por questão de classe, inclusive. Então ninguém está preocupado com a gente. Porque quem vai brigar pelo teto deles, enquanto a nossa isonomia está sendo roubada da gente. Roubada. Então a gente tem que lutar pela nossa isonomia. Eu concordo. Se retire também daí. Não apoio isso na nossa campanha salarial. Quer fazer essa luta? Faça. Faça na entidade deles. Quer o nosso apoio por outro viés, não por esse. Da nossa campanha salarial. Nós vamos relegar aqui plano a isonomia. Para lutar para quem vai aumentar mais um salário que é maior na universidade. É absurdo isso. Não concordo com isso. E faço as palavras do Moraes, a minha também. Né? Também, por questão de ética, é bom a gente lembrar uma coisa. Temos que colocar a verdade no nosso boletim. Mas também temos que falar a verdade aqui. O Yuri é da imprensa. E é diretor, coordenador geral do sindicato. Então, é questão ética aqui, né? Então a gente precisa saber disso também. Então pode fazer mudança e usar da sua função aqui. Pode aqui falar como que não é diretor. Quer subir o ônus. Essa responsabilidade também é dele. Né? De todos os diretores. Minha também. Eu me incluo nisso. Mas precisamos ser éticos. E precisamos lembrar, então, de lutar pela isonomia. Vamos chamar o reitor, sim. A categoria está esperando isso. Eu defendi isso lá na diretoria e defendo aqui também. Não vou ter pensamento dúbio. Eu disse que a gente tem que marcar essa reunião com a reitoria. Não ficar esperando a reitoria com medo do reitor navegar. Quando é que ele não navegou? A gente tem que fazer que ele dê uma resposta do que ele prometeu para a categoria que elegeu ele. Usar o nosso peso de funcionário, que tem eleição aí. Foram os trabalhadores que elegeram o Tadeu. Nós temos peso
Nós temos que usar a nossa força agora de mobilização também. Falamos nas reuniões de unidade, é preciso mobilização. É preciso ajuntamento, é preciso unir forças. Nós vamos precisar abandonar o debate sectário e partir para a unificação. Isso até é uma coisa que a esquerda nesse país tem que abrir a consciência. Se a esquerda não se unir, ela vai ser varrida. Não é o Lula que vai ser varrido, não. É a esquerda inteira de uma vez só. É isso que está em jogo. Então nós precisamos de unidade, precisamos unificar para lutar, para vencer. Senão a gente não vai arrancar nada. Temos que arrancar aquilo que é nosso da mão do Tadeu. Dinheiro a gente sempre sabe que tem. É o nosso slogan. Dinheiro tem, eu quero o meu também. Tem que estar na Fazenda Argentina, tem que estar no super salário, tem que estar na matrícula, tem que estar na reserva, que é uma reserva para quê? Não é para nós. A gente tem que lutar por ela. Eu queria propor, fazer uma proposta aí. Vamos 5 minutinhos. Pessoal, 5 segundinhos. Eu queria que a gente entregasse a nossa pauta no dia. Deixa eu ver, tem mais aqui, 5/4. 5/4 por quê? Porque 1º é ruim, 31 é ruim. 5/4, terça-feira, vamos fazer um ato do fórum. O fórum vem pra cá, a gente prepara um ato, não está ligado com nada, é nosso e vamos pra cima. 5/4. Faz invasão. Vou sindicar. Pronto. Margarida. Assim, ó, eu acho que a gente não pode esquecer essa discussão com relação. Eu acho que a gente tem que juntar todo mundo, jogar essa discussão para fora da universidade. Mas a gente tem que fazer uma discussão dentro da universidade que é o seguinte: nós estamos na contramão da reitoria, nós estamos brigando por isonomia, nós estamos brigando pelo teto, e eles estão brigando pelo super salário. E aí? Em que local nós vamos discutir isso? Nós não vamos discutir isso no Fórum das 6, nós não vamos discutir isso com os reitores, nós não vamos discutir isso internamente, nós vamos discutir aonde? Aí adivinha quem ganha com isso? Reitor. Né? Porque se nós que temos... Nós temos a maioria dos funcionários, né, dentro da universidade. Mas não é o nosso poder, não é com eles. Então, os docentes estão discutindo. E aí eu acho estranho uma discussão que foi colocada aqui. Bom, nós não vamos discutir com a Unicamp, nós não vamos discutir com a TUSP, nós não vamos discutir com ninguém. Né? Diferente, nós estamos chamando unidade. E aí? Onde nós vamos então? Nós não vamos discutir com isso, não vamos discutir com aquilo que é o super salário, mas vamos nos unir. E nos unir dentro da universidade chama-se unir discutir com os docentes. Eu não acredito que que os docentes vão ficar do nosso lado. Mas eu acho que a gente tem que conversar com eles, tem que jogar isso para os funcionários. Ó, a discussão da universidade hoje passa por isso. O reitor não quer dar o teto, ele quer elevar, né, o reitor não quer dar o piso, ele quer elevar o teto. Os funcionários têm que ter claro isso aqui dentro. Até porque a gente já pagou o ano passado todinho a crise. Ninguém falou aqui da GR2. A GR2 fez um corte brutal na carreira PAEC, em todos os sentidos. Então, e aí o reitor vem falar que hoje a folha está comprometida em 102%. Não foi com a gente, porque ele fez todos os cortes possíveis na carreira PAEC. Então isso tem que ficar claro, a gente tem que botar uma matéria no jornal colocando isso. Certo? Não é com a gente que se comprometeu os 2% e 2%. Pelo contrário. A gente sofreu todos os cortes possíveis. E os docentes não sofreram nenhum. Nenhum. Então a gente tem que começar a apontar essas contradições. Né? E aí a gente fica uma assembleia toda discutindo conjuntura. Eu já coloquei isso na reunião da diretoria. Eu acho que a gente tem que abrir um espaço no nosso boletim para colocar a conjuntura, a visão de cada segmento dentro dessa universidade. Agora a gente não pode vir para uma assembleia como essa e ficar o tempo todo discutindo conjuntura. E o nosso dia a dia, como é que nós vamos ir para a unidade? Com qual discussão? Com qual proposta? Que nós somos contra a Dilma? Eu sou contra a Dilma. E aí? Mas tem gente que é favorável ao governo da Dilma. E aí? Então, gente, nós ficamos todo esse tempo fazendo uma discussão muito superficial disso tudo, entendeu? E aí, a gente não avança para as coisas concretas que a gente tem aqui. A gente está no final do mandato do reitor, o reitor que se comprometeu em dar isonomia não deu, desculpa, merda nenhuma. Entendeu? Então, hoje, a nossa só tem uma proposta para a isonomia.
tem que gastar a reserva com isonomia. Até porque ele já tirou tudo. O nosso salário ele pôs na reserva o ano passado. Então que tira esse ano. E aí, para isso, não adianta 27 diretor, não adianta meia dúzia de cada unidade. A gente tem que trazer o máximo de funcionário para discutir isso com clareza. E aí, sabe, só a conjuntura não dá conta. Entendeu? Só a conjuntura não vai dar conta, gente, a gente mobilizar. Se a gente não apontar dentro da universidade quais são os nossos pontos cruciais. E nossos pontos cruciais estão aí. Docente é uma coisa e trabalhador é outra. Nós temos que dizer o seguinte: nós somos iguais e queremos o nosso direito àquilo que foi cortado. Entendeu? Tem que gastar a reserva para pagar a isonomia. Não tem, eu acho que eu, como diretora, vou defender isso até a morte. Não tem acordo se não for isso. Não tem acordo se não for isso. Entendeu? Mas eu acho que a discussão da conjuntura é importante. Porque como você vai se a gente tiver uma avaliação correta com quem a gente está lutando, a gente vai lutar muito melhor. Certo? Então, eu só vou falar 3 pontos em relação ao problema do imperialismo. O Brasil tem tropas no Haiti. A serviço de quem? Do povo haitiano? Não, do imperialismo americano. Agora foi aprovado com a ajuda da Dilma a questão do pré-sal. Certo? A questão do pré-sal. Estão entregando a Petrobras. Serviço de quem? Do imperialismo. As elites, as famosas elites. Certo? Que são culpadas de tudo. Quem é que financiou a campanha do Aécio? Odebrecht. Quem é que financiou a campanha da Dilma? Odebrecht. Pô, a elite serve para isso e depois na outra é contra as elites? Não, gente. O governo do PT é um governo de colaboração de classes. E isso é fundamental. Certo? E todo trabalhador sabe que é um governo de trabalhador de classe, que é inclusive utilizado pela burguesia. O que está acontecendo hoje é que o PT já prestou servicinho sujo para a burguesia. E agora está sendo descartado. Nós somos contra o impeachment. Porque do jeito que está agora, o impeachment, sem mudança da lei eleitoral, sem nada, o impeachment vai ser o quê? Vai entrar o Temer. Ou se não entrar o Temer, vai ter novas eleições. Vai entrar quem? Aécio, talvez Marina. Certo? Então não adianta nada. Certo? Esse é o problema. Unidade. Nós fazemos unidade. Queremos unidade. Queremos unidade para fora. Eu estou defendendo unidade. Estou dizendo que a campanha tem que chamar o resto do funcionalismo, a POSP, etc, para lutar contra o álcool. E assim, porque está nadando de passagem, certo? Essa é a unidade. Aqui dentro, a gente acha que não, vira as costas para o docente, porque o docente é opressor. Alguém aqui é técnico administrativo, o seu chefe, que ninguém, não foi eleito por ninguém, foi nomeado pelo reitor, é uma flor de pessoa? Pode até ser, que tem. Né? Mas tem técnico administrativo que é muito mais opressor do que muito docente. Então não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Tá? Tem a dupla matrícula é uma excrescência. É legal. Desencavaram um decreto da ditadura e está dizendo que é legal, mas é imoral, quebra o tempo integral. E são 9 pessoas. Não pensem que a gente vai resolver os nossos problemas tirando a segunda matrícula. Em questão de dinheiro é mixaria, mas em questão simbólica, aí sim. Em questão simbólica é fundamental que acabe. Né? Outra coisa, o docente não precisa estar em todos os postos dessa universidade. Portanto, a problema da democracia na universidade, da paridade, da reforma dos estatutos, é importante que os chefes sejam eleitos. Então, colocar, vocês têm carreira. A carreira de vocês não pode chegar aos 20 mil reais? A carreira de técnico administrativo não pode chegar a 20 mil reais? É isso que vocês estão propondo? Não pode? Está proibido chegar a 20 mil reais? Depende de como a pessoa chegou. Certo? Como que a gente chega a 20 mil reais? Vocês vão ser contra quinquênio e sexta parte? É isso que vocês estão querendo? A miséria para todo mundo? É isso? Igualar por baixo? Não. Certo? Então eu acho aí sim uma estreiteza muito grande. É uma estreiteza muito grande. Certo? Porque os docentes vão lutar pela isonomia também. Pelo menos que estão no fórum de vocês. Pelo menos os sindicatos dos docentes.
Se outros docentes estão na reitoria ou outro lugar, aí eu não sei. Certo? Então, eu acho que a gente tem que ir mais devagar com a dor aqui. Certo? Não é todo mundo, aqui não tem inimigo, não. Aqui não tem inimigo. Nós temos diferenças. Diferença de orientação, diferença de propósito, e nós vamos discutir na boa. Vivo discutindo, por isso nós nos amigos, né? É isso. Democracia é isso. Desculpe falar demais. Eu queria saber se a mesa ou IACOTEL me permite fazer duas colocações sobre o teto e o aumento do ICMS. O problema é que pode ter mais gente querendo fazer colocações, aí a gente fica... Eu acho que são dois pontos importantes aí, que foi falado depois que as falas foram... Tem que voltar todo mundo. Eu acho que é melhor a gente ir para o encaminhamento. Sempre esse precedente para você, não posso falar não para outras pessoas, aí fica complicado. Vamos lá então, gente. Olha, eu vou fazer uma leitura aqui das propostas, só para ver se a gente pode votar o que mais divergente e deixar para a gente votar as polêmicas. Reajuste do IES, 2015 e 2016, cerca de 11%. 3% das perdas passadas. Recuperar a diferença de 2015. O Yuri fez uma proposta mais objetiva aí. É de já cobrar um abono de 14,16, que é o cálculo que tem referente ao que ficou faltando de pagar em 2015. Tá? Isonomia USP, Unicamp e Unesp, do ponto de vista do encaminhamento do fórum. Já está na proposta do fórum isso. O teto, que já tem destaque também, e a entrega da pauta. Entrega da pauta subentendendo ali fazer um dia de manifestação com paralisação. Está claro? Tirando o que está destacado, podemos votar? Os companheiros que concordam com as propostas que não estão destacadas, por favor, se manifestem levantando o braço. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Então vamos para os destaques. Recuperar a diferença de 2015. Essa proposta ela foi aprovada na diretoria e o Yuri está acrescentando aqui uma proposta de abono. O Toninho destacou. O destaque é assim, contrário à política de abono. Isso é um processo que a gente já venceu aqui no sindicato. A gente sempre tem posição contrária a abono, que é uma coisa que dá, se retira e quer, ou entra no salário, ou não dá para defender uma política de abono. O abono também, acho que facilita, porque aquele cara que está com o salário congelado, ele ganha o abono. Tá, o Toninho fez o destaque. O cara que ganha 30 mil e congelou lá, ele não pode ter aumento salarial, mas o aboninho... Gente, só uma coisa, deixa eu falar. Só para discutir o procedimento. Ele fez o destaque. Vamos fazer uma defesa de cada lado, para a gente poder caminhar? Eu acho que é a questão de esclarecer, sabe? Porque é o seguinte, o que aconteceu? Isso é a ver com quem? Em 2015 a gente recebeu um valor até outubro, depois outro valor de outubro para frente. Esse espaço aqui, a gente está buscando uma forma de compensar ele. Eu estou propondo que seja assim, um dinheiro pago de uma vez, não é uma coisa que vai ter um abono toda vez. É que isso aqui vai ser 3 vezes 3,09%, né? Numa folha que cresceu 3,09%. Isso aqui vai dar aquele valor lá. Então não é que tem abono todo ano, é que a gente está reivindicando um abono fixo, e aí fixo é o seguinte, pega o percentual da folha e divide igual para o número de funcionários. Aí o super salário recebe também, mas vai receber R$2.000. E a gente também recebe, vai receber R$2.000. O super salário vai estar ajudando a subir a parcela. É só mudar o nome, isso aí não chama abono, é reposição da perda. Pode ser, mas só tem um repagamento uma vez só. Tá. Gente, conceituando ali, que é uma reposição do que a gente perdeu em 2015. Da campanha passada. Fechando? Essa metade disso é que é pago em uma parcela. Não é para ficar dividido em 12 em 15. Não parcelado. Com a reafirmação que é para pagar de uma vez. Parcela única. Os companheiros que concordam com isso. Tem Não sei, eu acho que tem uma coisa errada ali. Porque não são 3 meses, ao meu entender seriam 6 meses. Ah, isso, são 6, aqui eu escrevi errado. 6.
Dá 13. O Yuri deu 13. Aí 6, ela vai dar mais do que 14%. Pois é, mas é porque você tem que dividir, porque esses 3,09 é o percentual aplicado em cima daquela folha antes dela receber o reajuste de 4%, de 3%. Não, mas está retroagindo a mais. São três, eu estou pegando o quê? 3 parcelas de 3,9% em cima daquela folha que era antes de reajustar. Por isso que ele divide aqui por 3,09, entendeu? Companheiros, atenção, a gente está indicando aqui uma proposta para o Fórum da Seja, não vamos entregar. Os caras lá refazem a conta. Isso tudo vai ser revisado, vai ser feito. Vamos votar, Ok, então comprometido. O que nós vamos passar aqui para o conceito. O conceito tem acordo. Mas o que no conceito, isso que o Josué está colocando está correto. É retroagir a maio. E aí por fora. É de maio. O fórum vai retroagir no pagamento e a gente recebeu a primeira parcela. Eu acho, inclusive, que a melhor formulação é recuperar a diferença entre primeira e segunda parcela, para que nunca mais tenha reajuste parcelado. É isso aí. Nunca mais tem. Não abriu a porteira, a gente fechou, estamos lacrando essa porteira. Não vai mais nada é parcelado. Retroativo a maio. Beleza, não tem licença. Está fechado o conceito? Sim. Vamos lá. Os companheiros são favoráveis, por favor, se mantenham levantando o braço. Contrários? Há abstenções? Companheiros, aqui a questão do teto é uma questão divergente. Precisamos ter defesa? Não. Aqui nós vamos botar o seguinte. Se o STU concorda ou não que o fórum incorpore na pauta os 90,25. Eu gostaria de fazer uma defesa contra o teto. Então nós vamos ver, precisa de defesa? Não. A gente não poderia tentar atrelar esse teto a uma possível isonomia, né? Só dois coisas aí. É só porque essa coisa de atrelar, a gente fez todos os outros anos anteriores. Foi exatamente o que a gente fez. Não é que a gente é contra essa pauta. Só que na hora que você vai no consul lá, o Tadeu vem falar, não, aqui, o teto está aqui na pauta do Fórum das 6. Ó. Então, assim, aí coloca lá, mas não consegue avançar na questão da isonomia. Aí a gente fica só reivindicando o teto. Aí no nosso teto. Aí a gente é tipo assim, atrelar é atrelar. Ninguém é contra isso aí. A gente só não quer que isso entre na nossa pauta. Tem duas propostas. Eu acho que é melhor fazer uma defesa de cada e votar. Companheiros que vão defender contra incorporar o teto. Josué, Toninho, Zago, eu e você fazer um. Eu acho que é rápido. Quanto tempo para cada um? 1 minuto e meio, cara. Gato, você começa? Nossa, companheiro, essa apresentação aqui se faz correta, não é pela estreiteza da questão. A questão é que nós estamos disputando hoje, quer queiramos, quer não, o mesmo valor, o mesmo montante financeiro da universidade e que infelizmente está indo para a mão dos docentes. Infelizmente isso que foi colocado é verdade. Na última reunião com o Tadeu sobre essa discussão de isonomia, que a gente bateu na questão dos tetos salariais, o Tadeu levantou e falou assim, não, mas o fórum defende o teto salarial. Então assim, é muito ruim para a gente que defende a isonomia, não viu nenhum movimento real do fórum em defesa da isonomia salarial dos trabalhadores da Unicamp, até porque fizeram uma greve sozinha aqui na Unicamp, defendeu o teto salarial. Então eu acho, se o fórum já tem pedido isso na Assembleia Legislativa, já tem entrado na justiça com relação a isso, não se faz necessário estar na nossa pauta de reivindicação. É só tirar da pauta de reivindicação. Só tirar. E os docentes vão fazer a defesa nos espaços corretos que tem que ser feito, e não especificamente numa pauta específica com os reitores das três universidades, que não resolve o problema que já está na justiça. E aí eu acho que é o seguinte, se entrar o teto, a gente pode esquecer a isonomia.
acredito que primeiro a gente tem que pensar em conseguir a adesão dos docentes para terminar o processo da isonomia dos funcionários, para depois a gente discutir teto. Porque isso daqui vai sobrepor isonomia e a gente esquece o resto. Ainda tem mais uma coisa, a gente não pode esquecer, a gente não é contra, eu particularmente não me ponho contra a questão do teto, é a questão do timing. É uma coisa, primeiro a gente tem que hierarquizar as coisas, primeiro termina a isonomia, porque nós somos os salários mais baixos. Enquanto a gente está discutindo a questão dos salários mais baixos, eles estão discutindo o salário mais alto, a gente sempre está aí à rabeira. Mais uma coisa é que a gente não pode esquecer que no Consul teve um monte de defesas, e tem um grupo grande defendendo, de que o processo da isonomia quebra a universidade. Até abaixo assinado. Até abaixo assinado. Então primeiro a gente precisa da ajuda dos docentes para engrossar e endossar a isonomia, e depois da isonomia a gente pensa, a gente entra com o teto. Começa? Quer que eu comece? Companheiros, o problema é que não é que os docentes vão usar a via da justiça, a via do abaixo-assinado, a via da Assembleia Legislativa. Nós também usamos essa via. Nós também usamos essa via de fazer isso. O problema que a gente coloca aqui é o seguinte: se a gente colocar as coisas nesses termos, quer dizer, se der para os docentes, não dá para nós, se der para os funcionários, não dá para os docentes, não faz luta unificada. Evidentemente, a gente tem que dizer o quê? Certo? Tem que dizer o quê? A gente tem que tirar de quem? Por que os nossos salários são baixos? Né? Por quê? Porque o lucro dos patrões é maior. Porque o governo pega a grana, tem corrupção no governo, no estadual, e assim por diante. A nossa luta não é entre a gente, não. Né? Não é entre. Nós somos a favor do teto. Somos a favor do teto. Mas o teto é elevação do teto. Isso que nós estamos defendendo. Nós somos a favor do teto. Somos contra a segunda matrícula, inclusive. Tá? Esse teto, o que vocês estão... Quando a gente bota o teto de 21 mil reais, que é o subsídio do governador, o governador não tem salário, significa que você vai jogar fora a carreira docente, que é uma conquista, né? E a carreira de vocês, se fosse bem feita, também poderia chegar a esses patamares. Vamos ter que jogar fora os 50 e sextas partes que todo mundo recebe, e não tem privilégio nenhum. Vocês também recebem, nós todos recebemos. Então eu acho que do ponto de vista político, nós estamos fazendo uma coisa errada. Errada, porque a luta do Fórum das 6 é uma luta conjunta. E eu estou dizendo que mesmo essa luta conjunta é insuficiente, que a gente tem que expandir para todo o funcionalismo. E essa proposta significa reduzir a luta só dos funcionários das universidades e só dos funcionários públicos. O teto salarial está determinado por uma decisão do Supremo. Tem que aplicar, não é a lei. Tem mais discussão sobre isso. O que está se discutindo é o que isso provocou aqui no estado de São Paulo por causa da política do governo Alckmin. E o que o Fórum está encaminhando, e aí o Zago tem razão quando ele trata disso, ou a gente aposta nisso, de que a defesa da universidade pública passa pela luta comum, a unidade de professor, funcionário e estudante, ou a gente vai cair na lógica de que cada um vai cuidar do seu, e aí nós estamos ferrados. Esse é o caminho para enfiar a cabeça dentro do buraco. Então, a lógica do teto, além de ser uma lógica estratégica de carreira de serviço público, que a referência tem que ser igual para todos, você não pode tratar o professor daqui do São Paulo diferente do professor da Universidade Federal ou funcionário da universidade aqui. Então não tem. Nós não podemos concordar com isso só porque a gente quer fazer uma disputa com os docentes em relação à questão da isonomia. As coisas não se misturam aí. É importante que a gente sinalize que a gente está junto nessa discussão do teto, que o Fórum incorpore isso, para a gente poder fazer essa luta comum e ter condições de conversar com todos os setores, inclusive com os docentes. Bom, gente, votação. Proposta de que a gente incorpore o teto para mandar para o Fórum de Campo, e a proposta 2 é que a gente
não indique ou recomende ao Fórum das 6 que não estabeleça essa proposta de teto na pauta. Está claro? Não aceita, né? Na verdade, é a aprovação da proposta do fórum ou aprovação com exclusão desse item. Incluir ou não incluir esse item? Não, já está incluído. A proposta do fórum é essa. Aprovar a proposta do fórum ou aprovar com exclusão do teto. Mas nós já aprovamos boa parte das propostas. Então, na minha fala, eu falei de substituir isso por conquistar a isonomia dos funcionários. Mas é que já está. A proposta. Exclusão ou não da pauta? É excluir ou não da pauta. Tem uma proposta que mantém na pauta, isso é indicativo do STU, e tem uma proposta que é indicativo do STU que não mantém na pauta do fórum. Os companheiros que são favoráveis a não manter na pauta do fórum, por favor, se manifestem não manter. A retirar isso aí da pauta. A proposta é, proposta 1, o STU indica que exclua da pauta a questão do teto. Proposta 2, mantém na pauta. Certo? Os companheiros que são a favor de excluir, por favor, se manifestem levantando o braço. Tudo bem. Os companheiros que acham que devem incluir, manter na pauta. Os companheiros que se abstêm. Então, está indicado que a gente vai aproveitando, Kiko, já que deu isso, essa votação de exclusão, eu queria ver se vai pôr a minha proposta que eu falei. Não só excluir, como o STU pedir para o Sintusp e o Sintunesp retirar o deles. Então, eu queria aproveitar, já que vai tirar, vamos ver se o pessoal concorda. Provavelmente eles vão passar por Assembleia também, nós estamos passando e estão discutindo. Assembleia dele. Conversar com eles, a gente pode conversar, eles vão estar submetidos à Assembleia. Não, mas é o que foi tirado no STU, no Unicamp, que a Unicamp gostaria que eles tirassem o apoio. Ou exigisse, depende. Por que não exigir? É uma questão política, já começa a perguntar lá na frente. Aí o problema é deles, eles podem, não podem. Tá, Toninho e Yuri, mas vamos ver aqui, só para caminhamento. Vê se tem acordo. A Assembleia indica que a questão do STU oriente ou dialogue com as entidades dos PUNESP pela retirada da pauta. Porque o que a gente não pode fazer é atropelar a Assembleia da categoria. Não pode fazer isso. Mas orientar um diálogo para dizer, olha, nossa Assembleia... Solicitamos que vocês possam ter esse movimento. Vamos solicitar para eles terem uma próxima Assembleia, para a próxima reunião, o que eles acham? Tá, é uma proposta aqui que, desde que não interfira na Assembleia, vai, Yuri. Não, só isso mesmo. Eu acho que se a gente vota aqui que eles devem, é uma coisa ruim. Então, assim, eu me comprometo, até porque eu sei que é diferente falar quem fala, eu me comprometo a conversar isso com eles e trazer um informe na próxima. Ô, Yuri, uma carta. Pode elaborar um documento? Vamos elaborar. Podemos elaborar, podemos fazer junto e te entrega para ele. Exato, para formalizar, não ficar aqui, não falei, eu não falei. Vai ter uma reunião amanhã? Não, mas é do grupo de trabalho. Reunião do fórum para levar o resultado da... O resultado da Assembleia. Reunião é para debater as propostas aprovadas na Assembleia. Só ir lá e quem a favor, tá. Entrega da pauta. A posição do dia 31 veio do Sintusp para ser analisada. Ela vai atrapalhar a minha ida para o ato lá em Brasília. Portanto, eu vou para o ato e estou defendendo então que seja dia 5 em vez de dia 31. Dia 30, pode ser? Dia 5. Alguém mantém dia 31, alguém mantém dia 1º? Tem alguém que mantém dia 1º ou dia 31?
Então, os companheiros que concordam com essa data, por favor, levante o braço. Os que discordam. Abstenções. Isso não impede do fórum fazer o seu protocolo, em 10 anos, como é de praxe, mas o ato dia 5 do quarto. A gente também apareceu aqui como proposta a gente votar a não participação da STU nos atos do dia 13 e também modificar os atos do dia 13. Aí tem uma questão de fundo, nós vamos rediscutir o Congresso. Então, se vocês quiserem propor fazer um novo Congresso para debater por tudo, nós podemos fazer. Agora, é uma deliberação do Congresso. Gente, ó, peraí. Tem mais algumas coisas. Ó, não, peraí, gente, ó. Não, peraí, só um minuto. Ó, há uma proposta do Toninho que a gente deve encaminhar para o reitor uma solicitação urgente de uma reunião para continuar a discussão da isonomia. Reafirmar o ofício, pedir de novo. Com a ideia de que a gente deve, inclusive, botar na perspectiva a mobilização para isso. Tem alguém que é contra? Tem mais uma coisa. Mas precisa defender isso? Então, os companheiros que são favoráveis, a proposta do Toninho é que a gente reafirme o ofício que foi entregue, que a gente quer a reunião, que a gente quer discutir avanço na isonomia em relação ao que se comprometeu ano passado e construir isso no processo de mobilização. Se for o caso, fazer um ato lá na reitoria para isso. Os companheiros favoráveis a essa proposta, por favor, se manifestem levantando o braço. Contrário. Abstenções. Aqui, ó. Dá licença, antes de fechar a reunião aqui, ó. Foi feita uma proposta, mais uma proposta, que eu acho que não foi discutida. Não, é o SOS. Até que não se aprova. Tá. Mas não está no bolso daquela. Não, é que está marcado aqui, desculpa. Marquei. Na questão do financiamento. Companheiros, na questão do financiamento. Aí é para levar para o fórum. O Chico está propondo que se refaça uma ação do tipo SOS Universidade de novo. A gente propõe isso ao fórum para discutir a situação da universidade em relação desse bojo aí da discussão salarial. Que está ligado a, se não tiver mais recursos para a universidade também não vai conseguir dar conta do que ela tem que fazer. Tem alguém contra essa proposta? Tem um destaque para ela. Eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que começar por aí, mas avançar no SOS ensino público. Porque no estado de São Paulo não dá para a gente reivindicar alguma coisa para a universidade sem olhar para o ensino médio, por exemplo, global, que a gente está acabando também. Então a gente tem que ter um movimento positivo de defesa da educação de São Paulo. Tem contradição ampliar isso para a educação, porque normalmente a ação do fórum tem recurso da universidade, mas também você tem que discutir quanto vem para a educação. Podemos julgar essa proposta? Companheiros favoráveis dessa formulação, por favor, se manifestem levantando o braço. SOS Universidade e Educação. Contrário. Aprovado.